Boa tarde, eu me chamo Renata, acadêmica do curso de Letras, e hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouquinho, né? Temos essa aula maravilhosa que tem como tema da nossa aula de hoje a prosa romântica no Brasil. E eu preparei com muito amor esse slide nessa aula. Eu queria que nós nos envolvêssemos nessa aula, porque é maravilhoso demais quando a gente começa a entender o que vem representar a literatura brasileira, né? E o que tem dentro da literatura brasileira, né? Então, queria chamar a atenção de vocês e hoje eu coloquei no slide uma diferença, só dois requisitos entre poesia e a prosa, para nós ficarmos ligados, né? E entendermos melhor, né? A poesia, ela é feita em versos e tem maior liberdade espacial, e a prosa, ela é em parágrafos e preenchimentos de linhas de uma margem a outra, né? Então, nós podemos diferenciar a poesia da prosa só através disso, professora. Esses são os requisitos mais importantes e eu creio que hoje você já sabe diferenciar melhor ainda, porque já tem um tempo de dedicação, né, dentro dessa área, né? Então, vamos ler um pouquinho antes de nós entrarmos no conteúdo da prosa romântica no Brasil. Vamos ler um pouco da poesia romântica no Brasil para você entender melhor. Os primeiros poetas do romantismo brasileiro se ocuparam de entender e ajudar a criar o imaginário, né? A criar o imaginário dessa nação recém-independente. É por esse mesmo motivo que são conhecidos como a geração nacionalista, né? Por que são conhecidos como geração nacionalista? Porque eles foram poetas que ocuparam em criar o imaginário, né, dessa nação recém-independente. As gerações de poetas que vinham a seguir são conhecidas como a geração do mal, a geração do mal do século, a geração condorreira, né? Como nós vamos ver no decorrer, né? No decorrer de nossas aulas de literatura. Então vamos entrar no nosso conteúdo, né? A prosa romântica no Brasil. A prosa romântica no Brasil. Os romances em prosas que começaram a ser produzidos no Brasil buscaram retratar e a se identificar com o seu público. A burguesia feminina que estava sempre presente, principalmente nos grandes centros. Olha aí como a mulher, né, ela estava sempre presente ali, né? Nós estamos sempre presentes e na prosa romântica no Brasil não foi diferente. Essas publicações, antes de se formatarem em livros, elas foram publicadas em jornais, né? Capítulo por capítulo. Olha como interessante, né? Antigamente, nós não tínhamos livros. Tudo que era publicado, todos os romances que eram publicados, era por jornais, né? E era capítulo por capítulo, e eu acredito que eu penso que passava uma semana para vir o próximo capítulo. E você ficava naquela curiosidade, querendo saber o que iria acontecer. Eis aí a grande importância de nós valorizarmos os nossos livros, né? Os nossos livros, porque hoje nós temos, eu quero ler um romance, eu quero ler uma poesia, eu quero ler... Tem ali os livros, né? Você pode ir numa biblioteca da escola, você pode ir na biblioteca da sua cidade, está ali o livro. Então, é muito importante. Eu lembro que antigamente, na casa da minha avó, eles entregavam jornal. Todo dia tinha um jornal diferente, né? Para nós podermos estar lendo, né? Estar se atualizando nas notícias. E antigamente não era diferente, né? Então, os primeiros romances brasileiros, né, que é a Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, né, publicado em 1844. É importante lembrar que
que, diferente de poesia romântica, que se divide em gerações, a prosa... Olha aí a diferença, ó. É importante lembrar que a poesia, né? A poesia, ela se divide em gerações. E a prosa se divide em núcleos temáticos. São eles romance, né? Romance indianista, romance urbano, romance histórico e regionalista. Nós vamos ver, né? Primeiro, o romance indianista, né? Como surgiu? E quem foram os principais, né? No romance indianista. O que é romance indianista? Quando surgiu? Quais são as principais características do romance indianista? Então, o maior protagonista, né, é o índio, herói, e o passado nacional é retratado de modo idealizado, né? O romance indianista traz à tona a vida, a cultura, a crença, os costumes indígenas. O índio surge como um herói representando o Brasil e os brasileiros, né? Sendo corajoso herói, né? Forte e idealizado, né? Há uma valorização da natureza nesse período, né? No romance indianista, o espaço onde ocorrem essas narrativas, eles são totalmente remetentes ao natural, uma paisagem brasileira, né? Então, o romance indianista, né? Ele vem destacar o índio como herói, né? Retratado, idealizado pelo romance, né? E traz à tona a vida, a cultura e a crença e os costumes indígenas. É o contato do índio com o europeu. O autor principal do romance indianista, né? É o José de Alencar. Podemos ver também, né? Sobre o romance, né? O romance urbanista, né? O romance urbanista. O romance urbanista, ele retrata, eles vêm nos retratar como o cenário, as cidades, os costumes, os dilemas burgueses são retratados como um retrato da vida da corte, né? É como podemos definir o romance urbano brasileiro. Os tipos humanos, os costumes, as intrigas, o amor impossível, né? São elementos que emoldaram o quadro que cada obra trazia, né? Ali naquele período, naquele romance social urbano, né? Então, naquele núcleo, né? Núcleo temático, né? Como se divide a prosa, né? Então, os principais autores do romance urbanista, né? Foi Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, né? Podemos ver também, professora, mas esses romances, né? O interessante é que cada um destacava o seu público, né? Olha só o romance indianista. Ele destacou o índio como protagonista, né? O romance urbano, o cenário, as cidades, os costumes, os dilemas, né? Que são retratados, né? E o romance regionalista, né? Podemos ver também o romance regionalista que não é diferente. O romance, né, regionalista, as paisagens, bem como os costumes e valores regionais das mais distintas regiões do Brasil, né? São foco na prosa regionalista. Por fim, temos um romance regionalista, passado em ambiente rural,
mostrando costumes, valores, cultura típica de uma região. Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, né? Uma vez que voltava o seu olhar para as regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona a sua diversidade, né? Então, o romance, a prosa regionalista, né? Ela destacava os costumes e os valores regionais. E por fim vem o romance histórico, né? O foco desse núcleo temático era retratar o passado histórico, podendo possuir características da prosa indianista, do romance histórico, o romance histórico. Ele traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato de muitas vezes misturava ficção à realidade, né? E o autor principal também foi José Alencar, né? Na sua obra o Guarani, a Iracema, os romances indianistas, né? Então nós podemos destacar José Alencar. Ele sempre vinha lembrando, né? Ele nos lembra o romantismo brasileiro, né? Ele foi um cearense que, além de escritor, foi jornalista e político, e possui obras que pertencem aos 4 estilos desse movimento literário, né? Que nós acabamos de ver. É bastante característica da prosa de Alencar a preocupação em retratar o povo brasileiro, né? E seus costumes e tradições com alguma profundidade psicológica em suas personagens, fazendo desse aspecto seus principais atributos, que são as obras de Alencar, né? E nós podemos ver, né, as cartas sobre a Confederação de Tamoios, né? O Guarani, né? Os 5 minutos, versos e reversos, a Noite de São João de 1857 e o Demônio Familiar. Então, hoje nós podemos aprender sobre, né, o que foi, né, a prosa, como surgiu, professora, qual foi as obras que se mais destacaram dentro de cada uma. Nós podemos ver o Guarani, né, o Guarani de José de Alencar, a Iracema, né, no romance urbano, Memória do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. São suas obras a obra do romance urbanista que retrata o Rio de Janeiro no início do século e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional uma figura do malandro, né? Que é Memórias de um Sargento de Milícias. O romance regionalista, ele destaca também o romance urbanista. Ele destaca a Diva, né, a Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, o primeiro romance romântico brasileiro de sucesso, né, marcado no início da ficção do romantismo e tem grande sucesso ainda nos dias de hoje, né? Então, o que nós podemos aprender hoje da nossa aula de prosa romântica, né? Nós podemos aprender que a prosa romântica no Brasil, ela se divide em núcleos temáticos, né? E a preocupação era destacar cada um, né? Romance indianista, o que foi que falou no romance indianista? Falou sobre o índio, sobre o herói, né? Assim como o romance, né, urbano, o romance histórico, o regionalista e, por fim, né, o romance histórico que nós vimos lá no finalzinho. Então, fica, né, a nossa aula de hoje, né, por aqui. E eu convido a você, eu vou colocar esse slide lá
no nosso e-mail, no nosso grupo da nossa escola, né? E nós vamos estudar mais um pouquinho, nós vamos debater, né, sobre a prosa, né? Sobre o que destacou mais, o que te chamou mais a atenção, né? O que te chamou mais a atenção nesse período, né? Em que a prosa